nas aulas passadas, a ideia das aulas, né, e dos exercícios que eu passei para vocês foi fazer com que vocês praticassem a linguagem Java, certo? Então, vocês se acostumassem um pouco com a sintaxe dela. Eu assumo que vocês já sabem programar o básico, né? Eu assumo que vocês sabem o que é um if, né? Vocês sabem o que é um laço, né? Mas assim, vocês vão aprender a fazer um if, aprender a fazer um laço usando uma ferramenta diferente, né? Como eu costumo dizer, não sei se eu já disse com essa turma particular, mas é como se eu soubesse que vocês sabem dirigir, certo? Eu sei que vocês sabem dirigir, só que vocês vão pegar um carro diferente, certo? Vocês, assim, se tiraram carteira, né? Vocês têm a carteira, que vocês passarem programação 1, certo? Mas eu quero saber se vocês sabem, vou botar vocês para treinarem um carro diferente, tá certo? E aí esse carro tem um jeito diferente de passar a marcha, né? E pronto, é um caminhão, né? Agora quase, mas ainda não é um caminhão não. O caminhão aí já vai ser mais na frente. Mas vocês vão pegar aí no carro do passeio aí, certo? Mas aí vamos lá. É uma Kombi, né? Eita, deixa eu só reiniciar que ele fechou. Então, nesse roteiro 1, eu introduzi a linguagem Java em si, né? Então, vocês viram como é que vocês criam uma classe, né? Como é que dentro dessa classe vocês imprimem uma mensagem, como é que vocês testam uma condição e se essa condição for verdade, vocês mandam executar algumas instruções. Então, a ideia do roteiro 1 foi praticar em vocês, foi fazer vocês praticarem o uso do Eclipse, né, que é esse ambiente de desenvolvimento, né, e fazer com que vocês se acostumassem um pouco com a estrutura básica de uma classe, que é isso de ter public class, o nome da classe, e dentro da classe ter dentro dela esse método main, que a gente declara fazendo public static, void main e tal, certo? E também fazer vocês se acostumarem com essa estrutura de blocos. Então, cada bloco, né, na linguagem de programação Java, ele é delimitado por esse abre chaves e fecha chaves. Então, se eu abrir e criei uma classe aqui, eu fechei minha classe aqui, que é onde começou. Se eu abrir aqui o meu método main dentro da minha classe, eu fui e fechei ele aqui com essas chaves. Aí a gente fez alguns exemplos de uso de operadores aritméticos, nesse caso multiplicação, divisão, de forma simples. Mostrei para vocês como é que a gente declara uma variável e atribui um valor para ela. Mostrei para vocês como é que a gente altera o valor de uma variável, né, que é quando a gente vai lá, a gente não precisa mais dizer o tipo dela, a gente só diz variável igual e o valor dela. Depois, mostrei para vocês um programa em que vocês declaram 3 variáveis e aí depois declaram outra variável que vai ser o resultado desse processamento em cima dos valores das outras variáveis. E aí a gente relembrou que quando a gente cria uma variável, a gente na verdade está reservando um espaço da memória para guardar valores, tá certo? E aí nesse espaço de memória, o tamanho desse espaço vai depender do tipo da variável que a gente cria. Em Java, quando a gente cria uma variável de um tipo, aquele espaço é reservado. Depois, aquela variável com aquele nome não pode mudar de tipo, tá certo? Se tiver no mesmo escopo. Então, dentro de um main, você não pode ter, por exemplo, 2 variáveis com o mesmo nome, de tipos diferentes, principalmente. Muito menos de tipos diferentes. Aí eu mostrei para vocês que, do mesmo jeito que vocês faziam lá com Python, a gente também pode expressar condições do nosso programa. Então, a gente pode querer que algumas instruções só sejam executadas se alguma condição for verdadeira. Então, a gente testa uma condição usando esse if, ó. If, abre parêntese, bota a condição, fecha parêntese. Se isso for verdade, ou seja, se a média for maior ou igual a 4 e a média for menor do que 7, faça isso. Então, aqui a gente já está explorando também outros tipos de operadores. Aqui são os operadores relacionais. Então, a gente tem o maior, menor, maior menor igual, semelhante ao que vocês já vinham vendo. Além disso, vocês também podem usar os operadores lógicos, como o AND, que é esses dois is comerciais, e o OR, que vão ser 2 barrinhas também. Tá certo? A gente vai ver uns exemplos usando o OR também. Mostrei para vocês como é que a gente faz para ler dados do usuário usando uma caixinha de texto. Então, a gente viu que se a gente usa essa estruturazinha JOption Pane, Show Input Dialog
recebendo um string. Isso daqui abre uma caixa de texto que mostra esse string, lê um texto do usuário e esse texto que ele lê, ele retorna. Se a gente quiser, como ele retorna um texto é do tipo string. Se a gente precisa converter, se a gente precisa, na verdade, manipular números, a gente precisa converter esse string para um tipo numérico. Um exemplo de tipo numérico é o tipo double. Para a gente converter de string para double, a gente pode usar aqui esse métodozinho pass_double que está lá na classe double, que é uma classe pronta de Java. Certo? Então, se a gente faz double.pass_double, a gente converte para double algum string que ele recebe como parâmetro. Para mostrar uma mensagem, a gente pode usar através de uma janelinha, a gente pode usar esse métodozinho showMessageDialog da classe JOptionPane. E aí a gente passa JOptionPane, showMessageDialog, coloca esse nu antes, vírgula, e a mensagem que a gente quer mostrar. Quando a gente quer mostrar uma mensagem, a gente pode construir esse texto da mensagem concatenando várias coisas. Se a gente concatena, Java cria um string só juntando tudo. Nesse caso aqui, o string é a nota lida foi, e aí qual foi essa nota, certo? Já que a gente usou a classe JOptionPane, a gente é obrigado aqui a importar essa classe. Essa classe, ela está nesse pacote aqui, ó, javax.swing. Então, se a gente quer usar uma classe pronta de Java que não está na biblioteca, na linguagem, assim, não é da linguagem padrão, é uma biblioteca da linguagem, a gente tem que usar esse import aqui em cima. A gente não precisou fazer o import da classe double, porque double é uma classe padrão da linguagem, tá certo? Mas é outra classe também, que não é a mesma classe onde a gente está fazendo nosso programa, tá certo, gente? E aí vocês ficaram de complementar esse programinha. Alguém teve alguma dúvida, gente, na criação do programinha que calcula, que recebe as 3 notas e aí depois mostra a média da pessoa e se a média tiver entre 4 e 7, vê quanto a pessoa precisa para afinar usando aquela formulazinha que a gente fez aqui. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Podem falar, se tiverem, fala. Mas deu para fazer, eu acho que seguindo o passo a passo, aproveitando o código de um de outro, creio que vocês conseguiram fazer, tá? Para essa aula de hoje, além de usar, eu vou mostrar para vocês outras construções da linguagem, um exemplo, tá certo? Eu posso mostrar, depois eu tenho uns slides com a teoria da linguagem, mas eu acho que vocês vão aprender mais tentando fazer já usando essas construções, ao invés de aprenderem logo todas as construções que existem, com todas as formas de fazer, tá certo? Então, assim, é uma abordagem que eu uso. Então, nesse roteiro 2, eu trouxe um outro exercício para vocês. A ideia é praticar, né, ler e processar dados. Então, vocês viram como é que vocês liam os dados usando JOptionPane, que é uma forma de ler abrindo uma janelinha, mas às vezes a gente quer que nosso programa ele lide só com texto, certo? Ele não abre janelas. Às vezes a gente quer que a entrada padrão do programa possa ser utilizada. E aí, para Java, né, a gente vai usar a construção para ler texto, né, vai ser diferente daquela que eu mostrei para vocês do JOptionPane, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer essa leitura de texto. Vou mostrar como é que funciona. A gente fez um if, mas sem else ainda. A gente vai ver aqui como é que faz um else. Vou mostrar como é o for e o while em Java. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente cria laços e estruturas condicionais na linguagem Java. Então, nesse caso daqui, tem um nome passo aqui, mas deixa eu botar de novo. Para cada passo. Então, o que é que acontece? Nesse exercício daqui, eu digo o seguinte, para cada passo numerado no roteiro, eu quero que vocês criem uma classe diferente e depois vocês submetam essas classes que vocês criaram no formulário lá do roteiro. Onde é que estão esses formulários? Né? Só para todo mundo relembrar. Então, lá no meu site, eu estou colocando sempre... Então, lá, iladébora.googlepages.com. Se vocês acessarem, então lá vai ter disciplinas. Tem aqui, ó, linguagem de programação.
E aqui em linguagem de programação, né, tem um link para o grupo da disciplina no Facebook, caso alguém não tenha entrado. Mas assim, mesmo quem não entrou, eu estou sempre tentando postar pelo SIGA também as notícias para que quem não esteja acompanhando o grupo possa também acompanhar o que está sendo postado. Aqui tem o plano de ensino da disciplina, que também está lá no SIGA, o horário da disciplina. Aqui eu vou colocar o horário dos tutores e monitores e vou colocar também um link para os slides que eu venho a utilizar, tá certo? E aqui eu coloco sempre os exercícios que a gente está trabalhando. Então, no caso, a gente teve o exercício 1 e o exercício 2 foi esse de introdução à linguagem Java. Quando vocês clicam no exercício, lá eu coloquei o link para esses slides que eu estava mostrando para vocês. E aí eu pedi para vocês, para que no final da aula de hoje, vocês coloquem as respostas de vocês a esse formulário, certo? Assim, eu não sei, eu vou ver como é que vai ser o andamento da aula, mas aí a ideia é que eu estenda, na verdade, até a aula de terça, tá certo? Quem quiser, quem já tiver terminado hoje, manda hoje, mas quem quiser pode terminar até a aula de terça. Então, vamos lá, voltando lá para os slides. Então, lá no meu site, sempre que vocês tenham dúvida, teve algum exercício na aula passada, eu faltei, olha no site que lá vai ter essa informação, certo? Então, ó, antes de começar os passos do roteiro, eu mostrei aqui, eu relembrei uma coisa do roteiro passado, que é como é que a gente lê strings com GOptionPen. Então, vocês viram que se eu quiser ler um string, eu posso criar uma variável aqui, string linha lida, e fazer GOptionPen.showInputDialog, mensagem mostrada. Então, essa mensagem que eu coloco aqui, ela é mostrada na janelinha do GOptionPen. E para utilizar o GOptionPen lá no início da minha classe, eu tenho que colocar essa linha de import. E aí eu começo o passo 1 do roteiro. Nesse passo, eu peço para vocês digitarem e executarem esse programa abaixo, tá certo? Então, não sei se vocês fizeram ou não. Hoje eu não vou seguir, eu vou só dar uma explicada geral e depois eu quero que vocês façam esse passo a passo. E aí vocês vão criar uma classe com esse nome, Olá com o nome. O que eu estou fazendo nessa classe, gente? Pelo que vocês entenderam. O que eu estou fazendo nessa classe? Ele primeiro abre uma janelinha, onde nessa janelinha ele mostra a mensagem qual o seu nome, e aí depois ele vai e exibe Olá e o seu nome numa caixinha de texto. Eu creio que vocês já devem ter feito, ou então vão fazer esse teste já, mas todo mundo já abriu uma janelinha de GOptionPen, né? Já viram como é. Aí eu explico um pouquinho aqui sobre a questão da leitura de números. Então, às vezes, no nosso programa, né, a gente pode lidar só com textos, mas muitas vezes a gente precisa de números também. Então, algumas vezes a gente precisa processar números nos nossos programas. Só que na hora de ler, a gente lê aqueles números como texto. Então, se a gente precisar converter esses números, né, para um tipo específico, a gente pode usar algumas classes da biblioteca. Então, por exemplo, às vezes a gente precisa de um número inteiro. O tipo em Java para representar o inteiro é o tipo int. O tipo em Java, assim, um dos tipos, eu disse a vocês que tem vários, certo? Cada um tem uma precisão diferente. O tipo mais comum para representar o inteiro é o int, certo? Se esse inteiro for muito grande, existe o tipo long int também. Se for muito pequeno, tem o tipo short e outros tipos também. Mas na maioria dos programas que a gente faz, as variáveis inteiras a gente vai acabar usando como int. E se a gente quer usar um número real, em geral, a gente vai estar usando esse tipo double para representar um número real. Se a gente tiver um valor string e a gente quiser converter para inteiro, a forma de fazer isso é usando essa construçãozinha, integer.parseInt, a nossa variável string. A forma de converter um string para double é usando essa construção, double.parseDouble, e o valor da variável string que a gente quer converter para double, certo? Então, eu expliquei isso, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou tentando explicar o que é que esse programa que vocês digitaram ali faz. Nessa linha daqui, né, para que a gente faz esse import Java Swing GOptionPen? É para que a gente possa utilizar a classe pronta GOptionPen do pacote Java Swing no nosso programa. Então, se alguém fez uma classe pronta que guardou em algum pacote, no pacote é como se fosse uma estrutura de diretórios. Se alguém criou uma outra classe e você quer usar no seu programa, e ela não está no seu pacote, no pacote do seu programa, você pode importá-la usando essa construção, certo? E aí colocando ela no seu projeto também.
E aí, quando a gente cria a nossa classe, a gente bota public class, o nome da nossa classe, declara o main, certo? E aí o JOption Paint Show Input Dialog faz o quê? Ele abre uma caixa de entrada mostrando essa mensagem daqui. E o Show Message Dialog abre também uma caixa, mas simplesmente mostrando o texto, ela não entra dados. Né? Só o Show Input Dialog é que tem entrada de dados para o usuário digitar texto. O Show Message Dialog ele só mostra a mensagem. E aí, aqui eu explico para vocês como é que é a estrutura dos comandos condicionais em Java. Então, um programa, gente, o que é um programa? O que é um programa? Uma sequência de instruções, certo? Então, é uma sequência de instruções, tá certo? Quando a gente, só que às vezes, essa sequência de instruções, né, ela executa, algumas delas são executadas, não são todas que vão ser executadas, você tem lá uma sequência. E aí tem algumas instruções que você só quer que sejam executadas se determinada condição for verdadeira. Então, a forma de fazer isso é utilizando os comandos condicionais. Então, eu vou usar aqui, ó, if, se essa condição aqui for verdadeira, ou seja, se uma variável for igual a tanto, se uma variável for maior do que tanto, ou você expressa a condição do jeito que você quiser usando os operadores que você precisar. E aí você testa. Se a condição for verdadeira, aí tem um monte de instruções que você pode rodar. E aí lembra de botar essas chaves. Na aula passada do PO, perdi acho meia hora por conta de uma chave que a gente botou um ponto e vírgula ao invés de uma chave. E isso não dá erro, mas não faz o que a gente quer. Né? Porque se a gente quer que essas instruções sejam executadas, caso isso seja verdade, a gente tem que colocar, né, elas dentro de um bloco. Ou, se a gente quiser, a gente não é obrigado, na verdade, a colocar essas chaves. Se a gente quiser que seja só uma instrução seja executada, a gente não precisaria das chaves. Mas isso é uma fonte de bugs gigante. Né? Então, como regra, sempre que você testar uma condição, abre logo as chaves, fecha as chaves das instruções que você executa se aquela condição for verdade. Se ela não for verdade, você pode testar se uma outra condição é verdade. Ou seja, caso isso aqui seja falso, eu posso testar outra coisa. Então, ó, aí eu digo o seguinte, ou seja, se isso aqui não for verdade, se essa outra condição for verdade, faça isso, isso e isso. Se não, ou seja, se isso aqui for falso, então faça o que está nesse conjunto de instruções. Esse else é a mesma coisa do elif que vocês tinham. E o else é a mesma coisa do else que vocês tinham lá na Python. Tá certo? Então, else if é a mesma coisa de elif. Beleza, gente? E aí eu peço, ó, aí ali se foi o passo 1, certo? O passo 1, quando eu digo passo 1, ó, coloca a classe do passo 1. A classe do passo 1 foi aquela que vocês fizeram onde tem o númerozinho 1. A classe do passo 2 é essa classe daqui que vocês vão criar agora. Vocês vão criar uma classe com base naquela que vocês fizeram no passo 1 e onde você vai ler também o número perguntando que horas são e lhe cumprimentando de diferentes formas. Né? Então, por exemplo, vou chegar aqui, então vou ter que ler um string e convertê-lo para inteiro, como mostrado a seguir. Então, tem lá, string, horas, string, JOption Paint, show input dialog, que horas são. Como é que eu converto esse string para inteiro? Integer, passe int, horas, string, guardando na variável horas. Você vai ter que fazer o seu programa dizer uma mensagem apropriada, ou seja, por exemplo, se a hora que a pessoa digitar tiver, sei lá, entre 5 horas da manhã e 11 horas, aí você diga bom dia. Se for 12 horas até, sei lá, 5 horas, você diz boa tarde. Se não, aí ele diz boa noite ou boa madrugada, sei lá, você que vai definir. Se você não converter, dá porque é o seguinte, o string, a gente não pode ver se o string é menor ou igual a alguma coisa. A gente não, esse operador menor, maior, tal, a gente só consegue usar ele quando tem números. Certo? Oi. Precisa colocar o parênteses? No if tem. Sempre que a gente expressar uma condição if, isso a gente sempre coloca a condição entre parênteses. Certo? Pode até botar vários parênteses dentro para alinhar as coisas, várias condições que você está testando. Não era obrigado. No Java, a gente tem que colocar. Certo? Então, aqui eu estou dizendo o seguinte.
Se essa condição for verdade, faça isso. Se não, se essa outra condição for verdade, faça isso. Se não, faça isso, certo? E aí vocês podem usar os operadores lógicos AND na construção de vocês, certo? Então aqui tem um exemplo. Aqui, na verdade, vocês tentam fazer, certo? Mas aqui eu já acabo botando uma solução. Mas é interessante que vocês tentem fazer e olhem depois a solução. O que é que eu digo aqui, ó? Complemente seu programa com base nesse código abaixo. O que é que tem aqui, ó? Primeira coisa, o nome da minha classe, ó, bom dia, tarde e noite, certo? Depois, declaro o meu método main. Public static void main string args. Dentro do meu programa, o que é que eu estou fazendo aqui, gente? Primeira coisa, primeira linha, string nome igual a joption main, qual é seu nome? O que é que isso aí faz? Ele abre uma caixinha pedindo ao usuário para dizer o nome dele. Aí depois ele diz, olá, o nome da pessoa, né? Isso mostra na janelinha. Depois, o que é que essa outra linha faz? String, horas, string, joption main, show input dialog, que horas são? Então, pergunta que horas são. Nessa próxima linha, ele faz o quê? Converte essa string para inteiro. Se a gente quisesse, a gente poderia ter botado esse joption main, show input dialog aqui dentro, como a gente fez no exercício do roteiro 1. A gente junta 2 passos em uma linha só, certo? Mas são 2 passos. Deixa eu ser 2 passos. E aí, o que é que eu estou testando aqui? Olha, se horas for maior ou igual a 0 e horas menor do que 5, aí eu vou dizer boa madrugada, certo? Então, se for entre 0 hora e até 4 horas da manhã, ele diz boa madrugada. Se não, se horas for menor do que 12, certo? O que é que ele vai dizer aqui? Bom dia, certo? Se não, se horas for menor do que 18, ele pode dizer boa tarde. Se não, se horas for menor ou igual a 23, né, ele pode dizer aqui boa noite. Ok, gente? Se não, caso contrário, aí ele vai dizer que essa hora é inválida. Ou seja, se for um número que seja, por exemplo, menor do que 0 ou maior do que 24, maior ou igual a 24, então ele vai dizer que está inválido. Ok, gente? Como é que a gente faz isso? Usando aqui, o que é que a gente está usando? Um if, com a condição, usando maior ou igual, menor, as mesmas construções, estruturas, assim, os mesmos operadores que vocês já estavam acostumados lá de Python. Beleza, gente, mas vocês podem fazer diferente, isso aqui é uma opção. Mas vocês dizem, em que hora você quer dar boa noite, bom dia, talvez você não queira dar boa madrugada, se você quiser, ou seja, boa noite, bom dia, boa tarde. Então, vocês fazem um programa com base nesses aí. Aí vocês podem olhar isso para se inspirar, mas é interessante que vocês tentem fazer. Ok? Deu para entender, gente, aqui esse exemplo? É bom que vocês acompanhem aí também, que fica maiorzinho no computador. Todo mundo está com esses slides abertos, né? E aí, além do if, a gente também pode criar laços, né? Para fazer nossos programas. Né? Então, o que são laços? São formas de a gente executar um conjunto de instruções várias vezes, né? Então, laços permitem que a gente possa fazer isso, certo? Então, 2 tipos de laços que existem em Java são o laço for e o laço while. Vocês, eu vejo que muita gente às vezes chega em Java e tem um impactozinho ao usar o for por conta daquele for each de Python. Assim, o for each de Python, o for para vocês, para quem viu Python, o for acaba sendo só uma forma de você varrer uma lista. Só que você pode usar um for em Java para fazer muito mais do que isso. E eu acho que muita gente, não sei, o que eu tenho percebido é que o pessoal vem, assim, a ideia de usar for é só com lista, e o while muitos, eu tenho a impressão que usam pouco, talvez. Né? E aí sentem um pouquinho de dificuldade na hora de fazer alguns tipos de programas, certo? Mas é muito importante que vocês aprendam a usar o for, ele vai ser um pouquinho diferente de você. O while vai ser do mesmo jeito de Python, mas eu tenho a impressão de que muitos praticaram pouco o while lá. E aí eu vou colocar vocês para praticarem um pouquinho mais com os probleminhas que eu coloquei nesse roteiro daqui, tá bom? Mas qual é a estrutura do for? A estrutura do for de Java, ela é mais ou menos assim, ó, prestem atenção, bora lá. Então, um for em Java, ele tem 3 partes. Certo? Sempre que você pode dizer, ó, faça isso aqui várias vezes. Né? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. No for, você primeiro inicializa, depois você especifica a condição
incremento ou decremento, que é uma instrução que você quer que seja executada sempre que ele termina um laço, tá certo? Então, olha, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu volto para o while depois. Aqui eu tenho um exemplo de um for em Java, certo? Então, quer dizer que eu quero fazer um programa para imprimir todos os múltiplos de 3. O que são os múltiplos de 3? Vocês lembram? 2, 3, 6, 9, 12 e tal, né? Então, são números, né, cujo resto da divisão por 3 dá 0, né? Se eu dividir 3 dividido por 3, né, dá 1 e sobra nada. Né? 4 dividido por 3, sobra alguma coisa? Sobra, tem um resto 1, ou seja, 4 é múltiplo de 3? Não. Então, como é que a gente faz para descobrir os números que são múltiplos de 3? Uma forma de fazer isso, né, é a gente criando um laço que vai de 1, eu quero saber todos os múltiplos de 3 que vão de 1 até 100. Então, o que é que eu faço? Eu faço um for, declaro um contadorzinho aqui dentro, então eu inicializo uma variável que vai fazer o meu controle do meu laço. Então, eu crio aqui, ó, for int k igual a 1. Então, eu crio o meu contador, ele só é executado assim que ele entra no laço, essa instruçãozinha é executada assim que entra no laço. Declaro uma variável k que vale 1. Então, o que é que isso aqui faz? Faz com que eu crie uma caixinha na memória, que eu chamo de k, e lá eu guardo esse valor 1, certo? For int k igual a 1, enquanto k for menor ou igual a 100, executa essas instruções. E depois de executar essas instruções, incremente k mais é a mesma coisa. Se eu digo k é a mesma coisa de k igual a k mais 1, tá? Ou k mais igual a 1. Então, quando você estiver aqui, faça esse teste, veja se é múltiplo de 3. Se for, imprima qual é esse número. E aí, incremente k, e k fica sendo 2. E aí ele vai testando com cada número. Então ele testa 1 é múltiplo de 3. 1 é múltiplo de 3, gente? 1 dividido por 3, dá quanto? Dá 0. Né? 0 vezes 3, 0, para chegar em 1 é 1. Então tem um resto 1, não é múltiplo de 3. Aí o que é que acontece aqui? Não é, então ele não imprime o número, certo? Aí o que é que ele faz? Incrementa k mais igual a 1, k ficou sendo 2. 2, quando eu divido por 3, certo? Isso aqui é o operador de resto, né? É o que a gente chama às vezes de mod, né? Em algumas linguagens de programação. Lá em Python vocês usavam também, né? Não era por cento? Sim. Certo. Oi? Era pra isso. Era para isso mesmo, para ver se o número é par, por exemplo. Como é que você sabe se o número é par? Eu vejo se o resto da divisão dele por 2 é 0, se for, eu faço isso. O que é que eu estou fazendo aqui? Se o resto da divisão for igual a 0, igual é um operador para comparar a igualdade entre os números, tá? Então eu digo, se 2, quando eu divido 2 por 3, o resto dá 0. Não, porque 2 não é múltiplo de 3, então eu também não imprimo 2. Aí ele vai lá, termina as instruções do for, o for não termina aqui. Terminou as instruções do for, o que é que eu faço? K mais. K vai para quanto? 3. Aí ele vê 3, quando eu divido por 3, o resto dá 0. Dá. Então eu vou imprimir o 3. Aí ele vai e imprime o 3. Certo? Aí depois, aí incrementa o K de novo. 4. 4 dividido por 3 dá 0? Não dá. E por aí vai incrementando e tal. Quando ele chega lá 99, né? Aí chegou 99, chegou no 100, aí ele faz 100 dividido por 3. O resto da divisão de 100 por 3 dá 0? Não, 100 não é múltiplo de 3, não é isso? Aí o que acontece? Ele não imprime o 100, aí ele vem aqui e testa a condição de novo. K agora está com 100. 100 é menor ou igual a 100? 100 é menor ou igual a 100? É verdade. Aí ele vai para 101. Aí vê, 101 é múltiplo de 3? Não é. Aí ele diz, 101 é menor ou igual a 100? Não. Aí o que acontece? O meu for termina e meu programa sai. Certo, gente? Então, qual é a estrutura do for? Tem uma parte de inicialização de variável, tem a minha condição que deve ser verdade para que essas instruções sejam executadas e tenho o meu incremento ou decremento. Se eu quisesse, eu podia ir incrementando de 3 em 3. Ficava até mais fácil, né?
Então nem precisava, às vezes, na verdade, outra forma de fazer o cálculo dos múltiplos de 3, não precisava nem desse if. Ele começava no 3 e ia de 3 em 3 até chegar em 100. Era uma forma bem até mais ágil de calcular os múltiplos de 3. Oi? É porque eu não lembro mais como era o for. É o for, não sei o que, in. Pronto, como é que vocês fariam em Python? Cadê meu apagador? Vamos relembrar, como é que você calcularia os múltiplos de 3 lá em Python? Agora me lembrar. Você teria que dizer for k in, aí de 1 a 100, né? Você bota um intervalo também. De 1 a... Pronto, aí você colocaria que o intervalo era de 3 em 3. Aí era uma forma de fazer com uma linha, né? Aqui a gente usou mais. Mas aqui tinha como fazer um jeito menor. Como é que eu fazia de um jeito menor? Esse que eu estava dizendo a vocês. Você poderia ter feito aqui, ó. For int k igual a 3. Enquanto k for menor ou igual a 100 do mesmo jeito, certo? E aí, a cada vez que ele fizesse, você fazia k mais igual a 3. Certo? Aí, o que ele faz com isso? Como é que esse programa roda? Aí, aqui eu vou chegar a system.out.println k. Vamos ver como é que esse programa roda. O que ele faz? For int k igual a 3. Aí, eu crio minha caixinha com k igual a 3, tá certo? Aí, ele faz k é menor ou igual a 100? 3 é menor ou igual a 100? É. Então, o que ele faz aqui? Manda imprimir k. Aí, ele vai e imprime 3. Aí, depois disso, o que ele faz? K mais igual a 3. Aí, 3 mais 3, 6. Aí, ele vai e imprime 6. Aí, ele vê 6 é menor ou igual a 100? É. E aí, por aí vai. Aí, vai para 6, para 9, vai imprimindo todos com menos código do que a gente tinha aqui. Só que nesse exemplo, eu quero mostrar para vocês que a gente junta, né? Quando a gente usa um laço, a gente pode ter um if dentro. A gente pode ter laços dentro de laços. Tá certo? Mas é para vocês lembrarem, para vocês darem uma olhadinha na estrutura. Mas deu para entender, gente, como é que funciona o for em Java? Aí vocês vão ter que praticar, né, para irem se acostumando com a linguagem nova. E aí, ó, k mais incremento é o mesmo que k igual a k mais 1 ou k mais igual a 1. Aí a estrutura do while é essa daqui, tá? O que eu faço no while? Eu testo. Enquanto essa condição for verdade, faça essas instruções daqui. Então, do mesmo jeito que a gente fez aquele programa para calcular os múltiplos de 3 usando o for, a gente pode também fazer usando o while. Então, é uma outra forma da gente construir nossos algoritmos. É outra ferramenta que a gente pode utilizar. Tá certo? Do mesmo jeito no carro, tem o freio de mão e tem o freio no pé, né? Então, a gente pode frear do jeito que a gente preferir, dependendo da situação. Às vezes, não é muito apropriado estar usando freio de mão no meio do trânsito, né? Então, você vê qual usar em cada situação. Aí aqui está um exemplo, né? Como é que eu faço um programa para calcular os múltiplos de 3 usando o while? Aí tá aqui, ó, passo 4, certo, gente? Só lembrando, passo 4. Múltiplos de 3 while. O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Public static void main, string array args. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu declaro a variável antes do meu laço, então eu faço aqui, ó, int k igual a 1, e aí eu testo. Enquanto o while k menor ou igual a 100, veja se o k é múltiplo de 3, se isso for verdade, então imprimo esse k. E aí faço o k mais máximo. Do mesmo jeito, era muito mais eficiente fazer um k mais igual a 3. Mas eu queria apresentar para vocês também o incremento, o autoincremento que a gente pode utilizar, que é esse k mais máximo, que é muito utilizado em laços, quando a gente está usando essa estrutura for. Tá certo, gente? Deu para entender aqui a estrutura do laço, do while? Aí eu quero que vocês digitem isso aí também para irem praticando. E aí, ali foi o passo 4. Aí aqui o que é que eu estou mostrando? Eu quero mostrar para vocês que quando a gente cria uma outra forma da gente ler dados do usuário, é usando scanner, certo? O scanner é uma classe também pronta da linguagem que permite a leitura de texto. Aí eu pode pensar, poxa, mas para que eu preciso do scanner? Eu não já tenho GOption Pane? Mas, gente, muitas vezes o programa não aceita
abertura de janela. Então, às vezes você está com um programa, você fez um programa e você colocou, agora não é tudo na cloud, né? Então, o seu programa está numa nuvem, está lá num servidor lá na China. E aí você precisa, às vezes, falar com o seu programa, interagir com o seu programa numa interface textual. Você não tem, muitas vezes, acesso a uma janelinha bonitinha, não. Então, é importante que todo desenvolvedor saiba também fazer programas que têm interface texto. O que é uma interface texto? É uma interface sem janelas, né? Só com texto. E aí, para fazer isso, uma biblioteca para fazer isso, existem outras, eu acho a mais simples, é usando essa classe scanner. Quando você usa o scanner, você precisa criar uma variávelzinha do tipo scanner. Então, do mesmo jeito que a gente pode criar uma variávelzinha do tipo int, do tipo double, a gente pode criar algumas variáveis, né, que são de tipos referentes a classes da linguagem. Isso daqui, eu digo a vocês que eu introduzo a orientação a objetos depois, mas isso daqui já faz parte da orientação a objetos. A gente vê que, quando a gente cria variáveis, existem variáveis que são valores, né, como inteiros, mas existem variáveis que são objetos. E o scanner é um exemplo, nesse tipo scanner, é um tipo de variável que é um objeto. Para criar um scanner, a gente faz isso. Scanner leitor igual a new scanner de system.in. Com isso, a gente está dizendo, cria aí uma variável que é um scanner e que lê da entrada padrão do sistema. Esse system.in quer dizer isso. Depois, declara aí uma variável chamada nome, né? E aí leia usando isso aqui. Como é que eu leio o próximo string da tela? A forma de fazer isso é pega a sua variável, que é o scanner, né? O leitor, né, do tipo scanner, e faça leitor.nextLine. Com isso, ele lê a próxima linha. Depois, se eu quero converter, ele leu aqui um string. Se eu quero converter esse string para inteiro, vou chegar lá e vou fazer int número igual a integer passe int de leitor nextLine. E sempre, quando eu não preciso mais usar esse leitor, que é do tipo scanner, eu tenho que lembrar no meu programa fazer esse leitor.close, que é uma forma de dizer, olha, fecha aí essa entrada com o usuário, né, que você vai fechar seu programa para não deixar, né, o programa, a entrada com o usuário aberta, e aí você consumindo recursos do seu computador sem necessidade. Aí aqui tem um exemplo de um programinha para ler os múltiplos de n, certo? Então a primeira coisa que o programa faz aqui, né, declara o main, cria o leitor, né, que é um scanner, manda digitar um valor, então usa o system.out.println, que é para imprimir, digita o valor de n, manda ler o valor de n usando o leitor nextLine, convertendo esse string usando o integer passe int. Depois eu faço um for que vai de 1 até 100 e eu digo, ó, se k for múltiplo de n, né, então se esse número k, que eu quero saber todos os múltiplos de um número n, aí se a pessoa digitou de 2, aí você bota todos os múltiplos de 2, se a pessoa digitou 5, todos os múltiplos de 5, e por aí vai, certo? Aí system.out.println k, terminou seu programa, leitor.close. Então, gente, esse é o passo 5, vocês vão digitar isso daí também para ir se acostumando com essa construção. E aí, no passo 6, eu peço para vocês fazerem um programa que leia o inteiro n e depois imprima a média aritmética das notas com uma casa decimal de precisão. E aí eu mostro para vocês como é que a gente faz para imprimir o número formatando ele. Então, do mesmo jeito que vocês imprimiam lá em Python com uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais, a gente também pode fazer isso em Java. Existem também várias bibliotecas, certo? Aqui eu usei uma delas, mas existem outras. E aí, assim, essa questão de biblioteca é uma questão de uso. Aí você usa uma vez, depois esqueceu, consulta, tá entendendo? Ou então pesquisa. É uma linguagem, Java é uma linguagem que tem muitas fontes na internet de como fazer alguma coisa, tá? Então, uma forma de formatar um número é utilizando esse system.out.printf. Então, se eu quero imprimir um string aqui, todo formatadozinho com um número no meio, a forma de indicar que no meio desse string, pois aqui tá número, e aí eu quero o número e quero quebrar uma linha. A forma de fazer isso é usar esse porcento aqui no meio do string, dentro das aspas. Se eu boto porcento ponto 1f, ponto 1f quer dizer que é uma casa decimal de um float. Esse f vem de float, lembra de float, tá certo? Então, com isso eu estou dizendo, olha, imprima esse número aqui, né, que é um número real, com uma casa decimal dentro desse string. Aí ele vai botar número 2 pontos, vai colocar o número com uma casa decimal e depois
esse contra barra N vai quebrar a linha, para ele pular para a linha seguinte. Tá certo? Então, ele imprime o número com uma casa decimal e pula para a linha seguinte. Se eu quisesse com 3 casas decimais, número, 2 pontos, por cento, ponto 3F, aí ele bota 3 casas decimais. E por aí vai. Se você quer imprimir um número inteiro, a forma de fazer isso é %d, de decimal. Né? Então, um número um número que não tem, né, as casas decimais. É porque o printf, ele permite formatação. É uma metalinguagem para você poder usar esses % no meio do seu texto e formatar aí Eu acho que se você usar o print normal, se eu não me engano, ele vai botar o % no meio. Talvez ele bote o % no meio do texto. Ou funciona, se alguém testou assim, que eu saiba, ele vai botar o % no meio, mas a gente pode testar. Ah, não, mas ele não vai dar certo também, eu acho. Eu creio que o print normal não vai, ele não aceita isso daqui não. Porque isso aqui, quando você usa o printf, você já sabe que você tem um string aqui, onde nesse string pode ter até vários números, e depois da vírgula, você vai botando o número que corresponde a esse número que vai estar no meio do seu string. O print, eu creio, print line e tal, eu creio que ele não vai entender isso daí não. Sabe? Mas a gente testa daqui a pouco. E o contra barra N serve para quebrar a linha. Então, se você quer que imprima o número e vá para a linha seguinte, aí você usa o contra barra N na hora de imprimir. Certo? Então, contra barra N ele indica que é o caractere de quebra de linha. Isso. Aí, se você quisesse aqui, por exemplo, botar mais texto, contra barra N, ele ia botar num string só várias linhas. Isso. Por exemplo, para escrever um menu, se você digitar a opção 1, faça isso, é contra barra N, a opção 2, faça isso, aí você bota o contra barra N para quebrar. Isso. Beleza, gente. Então, contra barra N vai quebrar a linha. O D é para indicar que você vai botar aqui um número decimal. Então, você está dizendo que esse número aqui é um decimal. Um decimal é um número natural, na verdade. Não é um número quebrado. Né? Para um número ponto flutuante, que é um número que tem casas decimais. E o D não tem casas decimais, é só o número puro. Um inteiro. Sim, se você quisesse aqui, por exemplo, uma outra forma de fazer é com system out print line. Você usar system out print line, número mais o D. E o número mais, número 2 pontos, o string, mais o número. Assim, você concatenava e criava, poderia, tranquilamente. Certo? Mas, assim, quando você usa números quebrados, é mais comum a gente usar nessa forma daqui. Para números reais, para números naturais, realmente, usar a concatenação do string é mais natural. Aí aqui tem o passo 6, eu peço para vocês complementarem o programa de vocês com base nesse código aqui de baixo. O que é que esse programa está fazendo? Olha, primeiro criou um leitor, depois mandou digitar o inteiro N, depois mandou ler esse N, aí criou uma variávelzinha soma, que é igual a 0, e aí o que é que eu estou fazendo nesse meu programa? Eu estou dizendo, digite a próxima nota. Aí a pessoa digita a nota, né, usando o scanner, eu converto essa nota para double, guardo na minha variável soma, e aí o que é que vai acontecer no final? Calculo a média de N notas. O que é que eu estou fazendo aí? Estou criando um for, né, onde eu vou lendo várias notas e vou guardando nessa variável soma, e no final, quem é que vai ser minha média? A soma dividido pelo número de notas. E para poder imprimir essa média, o que é que eu uso? System out printf, média, %, 1F. Então, a sua média com uma casa decimal só. Né? Se você quisesse com 3 casas decimais, o que é que você faria? O que é que mudava aqui? Ponto 3F. Certo? Então, gente, aí o que é que eu estou fazendo aqui? Eu coloquei alguns exemplos de programinhas usando o URI. O que é o URI? O URI é um juiz online, certo? É uma plataforma que eu queria que vocês todos entrassem agora. Né? Então, cliquem aí em qualquer um desses exercícios, certo? Então, esses exercícios, eles são no estilo que usa só texto,
A ideia é que você possa ter um feedback automático sobre se você fez ou não correto o seu programa. Só que o URI tem umas restrições, que é o seguinte, ele diz, para saber se você fez ou não correto o seu programa, o que é que ele faz? Você vai e submete sua solução, só que ele roda seu programa, só que a saída dele tem que ser igualzinha à sua. Então, se você botar uma linhazinha a mais, se você botar uma mensagenzinha de oi a mais, seu programa vai estar dito como errado. Então, para que uma solução seja correta no URI, a gente tem que colocar a solução exatamente como ela deve ser. Então, lá no URI, deixa eu ir para esse primeiro programa, todo mundo já abriu. Tentem se logar com a conta de vocês no DCX, a de e-mail, não tem como logar como conta do Google. Então, eu vou pegar aqui esse primeiro programinha. Então, no URI existem vários problemas. Então, vocês podem usar, assim, é um ótimo ambiente para procurar questão para praticar a linguagem. Então, se você pegar aí, por exemplo, o 1001, certo? Então, aqui, se vocês não se logaram, vocês pedem para logar ou com a conta do Facebook ou com a do Google, certo? Uma vez que vocês se logam, né, vocês podem se logar usando aqui esse registrar, certo? Quando você manda registrar, ou você cria sua conta, ou tem... Deixa eu ver onde é que ele tem. Ah, tá aqui, pronto. Entrar com, aí você bota Facebook, Google, LinkedIn, GitHub, Bitbucket ou Twitter. Então, quer entrar com o Google? Então, se você entrar com sua conta da Google, então eu vou entrar com minha conta do DCE, né? Então, nesse caso. O que é legal quando a gente faz isso? É que ele guarda todas as questões que a gente foi acertando. E a gente, não que seja importante entrar em ranking, certo, gente? Eu não sou muito a favor de competição, assim, no sentido. Você tem que aprender porque é importante aprender. Mas que se você estiver no ranking, o Google olhar para lá e esse cara tá bem, eu vou chamar ele para fazer uma entrevista. Então, muitas empresas hoje em dia têm feito isso. Olham os rankings de sistemas como esse e veem, essa pessoa respondeu muitos programas, tal. Aí, chamam essas pessoas, tá certo? Então, olha, nesse... Oxe, ele tá mandando eu criar uma senha. Por quê? Se ele manda usar essa daqui, vamos... Mas mesmo você indo pelo Google, ele pede para criar, é? Não pedia não, ano passado. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Mas aí vamos lá. Aí lá nos problemas, certo, gente? Existem problemas para iniciantes, problemas aleatórios. Aquele acabou botando em inglês, né? Deixa eu botar aqui, pronto. Se vocês quiserem, vocês podem trocar. Eu não sei se você está aparecendo em inglês ou em português. Inglês também. Então, vocês podem mudar isso, ó. Profile, Settings. Certo? Se vocês forem Profile, Settings. Pronto, vou deixar ele saber onde é que eu tô. Aí, lá nos Settings, certo? Você pode colocar várias coisas. Aí, você pode dizer, ó, idioma do site, né? Website Language, certo? Se vocês colocarem em português, vai ficar aparecendo tudo em português para vocês depois, certo? Outra coisa interessante de marcar é dizer qual é a sua linguagem de programação padrão, certo? Default Programming Language. Então, coloquem aí Java, tá? Ou Java 8, se quiserem. Mas coloquem Java padrão mesmo. Então, Java, tá? Aí, com isso... Oi? Eu coloquei o Java, botei o Java mesmo, pode botar o Java 8, não tem problema não. Mas aí salva, tá? Aí que sabe onde é que eu tô. Pronto, então olha, o que é que aconteceu? Ele mudou todinho, ó, home, perfil. Não, ainda não. Pronto. Notem que agora ele ficou problemas, fórum, ele mudou para português, tá certo? Então, quando vocês vão lá em problemas, olha, problemas, aí tem problemas só para iniciantes, certo? Então, eu selecionei alguns desses problemas nesse exercício, que foi o que eu coloquei ali para vocês. Eu acho que alguns eu fiz até, inclusive, porque agora eu não quero que vocês simplesmente digitem, não é curso de digitação não, certo? É para vocês tentarem fazer, aí não estão conseguindo, estão enganchados, dá uma olhadinha na solução, tá? Então, por exemplo, aqui tem esse programa extremamente básico, certo?
O que é que ele diz no problema? Ele diz o seguinte, olha, você vai ter que fazer um programa que leia 2 valores inteiros e armazene-os nas variáveis A e B. Efetue a soma de A e B atribuindo o seu resultado na variável X. Imprima X conforme o exemplo apresentado abaixo. Não apresente mensagem alguma. Então, não é para dizer digite X, digite A, digite B. Não. Você simplesmente sabe que seu programa vai ler A, vai ler B e depois vai colocar a soma de A e B. Colocando nesse formatozinho aqui, olha. Ele leu os 10, leu 9. Quanto é que é 10 mais 9? É 19. Aí ele colocou no formato x igual a 19. E aí quebra a linha, se for o caso. E aí, se tiver qualquer errinho, ele fica mostrando esse presentation error. Aí, o que aqui ele mostra uns exemplos de entradas e exemplos de saídas esperadas para o seu programa, que é uma forma de vocês testarem se o programa de vocês está certo. Então, nesse caso daqui, ó, tá 10 e 9, aí ele botou 19. Se ficar menos 10 e 4, ele botou x igual a menos 6. Depois, 15 menos 7, x igual a 8. Notem que tem um espaçozinho, olha, antes do igual e do x. Então, se tiver, às vezes, colado o igual, ele fica dando erro. Então, é meio chatinho, mas é uma forma de vocês treinarem para esse tipo de questão, tá certo? Aí, lá no roteiro, lá nos slides, eu botei para vocês a solução desse primeiro, só para vocês verem e poderem testar. Então, ó, tem aqui. Então, ó, fiz aqui, ó, até chamei de URI 1001, que é o número da questão. Então, o que é que esse programa faz? Scanner leitor igual a new scanner. Depois, int a igual a integer passe int da primeira linha. Ele leu a primeira linha. Depois, leu o b, que foi a segunda linha, e converteu para inteiro. Depois, criou a variável x, que é a soma de a mais b, e mandou imprimir usando o system out printf. X igual %d, quebra a linha, x. Se você botar até um espaçozinho entre o d e o contrabarrento, também vai dar errado, porque ele vai botar um espaçozinho depois também. Então, tem que ter muito cuidado. E aí, leitor.close. O que é que acontece? Uma vez que você tem esse programinha pronto, o que é que você vai fazer? Submete ele como uma solução sua. Então, você chega aqui, você fez o programa, agora eu quero mandar, tá? Então, você tem como enviar o seu programa, certo? Vocês estão vendo aqui onde é que envia? Então, ó, lá no URI, junto do seu programa, você bota enviar. Aí, em Java, tem um detalhezinho. Em Java, as classes aqui no URI, olha, o nome da classe deve ser main sempre. Então, você só vai copiar o main de dentro. Você deixa a classe do jeito que tá e copia para cá só o seu main. Porque senão ele não aceita também, ele tem essa frescurinha. Então, você chega para cá, copia a classe, o código do main que você fez. E aí, uma vez que você manda, você diz enviar. Certo? Nesse caso aqui, eu não mudei nada, então vai dar erro, certo? Mas se você quiser, você pode editar aqui, mas ou você edita no seu editor e coloca aqui depois, tá? Então, você bota aqui seu main, se tiver algum import, lembra de acrescentar aqui em cima também. E aí, manda enviar. Quando você manda enviar, pronto, eu mandei enviar agora. É errado, né? Tá errado. O que é que acontece? Depois de um tempo, aí ele diz, código recebido, sua submissão está na lista para ser julgada. Você pode ver aqui suas submissões. Né? Então, é porque ele não está mostrando. Aí ele disse, olha, extremamente básico, meu problema extremamente básico, tá wrong answer, 100%, tá totalmente errado, né? E aí vocês vão fazer um experimento de tentar fazer o de vocês, tá certo? Então, tem outros também que eu coloquei aí, e aí a ideia é fazer vocês praticarem, né? Pratiquem em casa antes, né? Cheguem na aula de terça já tendo feito um pedaço, para terminar durante a aula. Aí tem as soluções de alguns desses problemas aqui, o 1009, o 1074, o 1134, 1151, 1165. Então, esses que eu propus tem aí as soluções, mas eu quero que vocês tentem fazer, tentem quebrar a cabeça um pouquinho, e aí não conseguindo dar uma olhadinha na solução. Oi. Você pode tirar isso. É só, ele bota por padrão, porque normalmente pode acontecer algum erro de entrada e saída no seu programa. Mas assim, como o seu programa está usando, ele bota por padrão. Só para, eu achei mais como um exemplo de onde você bota seus imports. Certo? Mas não precisa deixar, não. Beleza, gente. Vou fazer a chamada, mas tentem fazer aí. Vejam se tem alguma dúvida. Qualquer coisa vocês me chamam, tá bom?
Mas aí tentem praticar em casa também. Eu vim aqui pro laboratório, tá até 10 horas da noite, a gente tem um laboratório aqui disponível, né? Então, quem não tem computador, tem como utilizar aqui. Deixa eu fazer a chamada.